Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Na aula de hoje, é a nossa terceira aula, nós vamos falar de alguma coisa muito importante na língua espanhola e também existe no português, e são os artículos, são os artigos. No português nós temos os artigos, né? O, a, os, as, uma, umas, uns, enfim. No espanhol vai ocorrer também esses artigos e são muito parecidos com o do português. A única exceção é esse artigo neutro aqui, que não tem no português. A gente vai ver isso no final. Os artigos, assim como no português, eles podem ser divididos em artículos determinados e artículos indeterminados. O que isso quer dizer? O artigo determinado, ele fala de uma coisa que é precisa. Então, em português, por exemplo, eu fui na loja e comprei o CD, do Roberto Carlos, não sei. Comprei de presente para minha mãe. O CD do Roberto Carlos. Então, é algo específico, é o CD do Roberto Carlos, não é qualquer CD, é o CD do Roberto Carlos. Mas eu posso falar também, eu fui na loja ontem e comprei um CD. Um CD de samba. Eu não estou especificando qual é o CD, é um CD qualquer de samba. No espanhol vai ter exatamente essa mesma forma de pensar na hora de falar os artigos. Então vamos ver. Se você quiser copiar esse quadro, faz o seguinte, pausa o vídeo agora e copia. E é importante ter, tá? Lembrando que os artigos vão sempre vir acompanhados de um substantivo, tá? A não ser alguns casos bem específicos que a gente vai ver mais tarde. Mas, por enquanto, grava isso. O artigo vem acompanhado do substantivo. Tirando o neutro. Mas o neutro a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos começar. Então, singular masculino determinado é el. El. Seria o nosso o, em espanhol é o el. Exemplo, el tren, o trem. Singular masculino indeterminado, nós temos un. Exemplo, un tren, é um trem. Qualquer um, não estou especificando qual é o trem, qualquer um. Singular feminino, feminino em espanhol escreve assim, como é, feminino. Determinado, temos la estación. La estación. Agora repara que aqui eu escrevi embaixo el águila. Águila é uma palavra que é feminina, mas eu escrevi com um artigo masculino. Por quê? Vou falar daqui a pouco, mas fica atento nisso. Eu até marquei aqui com asterisco. El águila. Singular feminino indeterminado, nós temos una. Exemplo, una estación. Uma estación. De novo aqui, eu coloquei a palavra águila, que é feminino, com um artigo masculino. Un águila. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Agora vamos para o plural. Plural masculino, los. Exemplo, los trenes, os trens. Plural masculino indeterminado, temos unos. Exemplo, unos trenes, uns trens. Qualquer um, não estou especificando. Plural feminino determinado, las estaciones, as estações. Plural feminino indeterminado, unas estaciones. Quando a gente for ganhando fluência na língua, esse S, na hora de falar, a gente não vai falar separadinho assim, las estaciones. Isso na hora que a gente ganha fluência, vai falar de forma natural. Isso não é natural, las estaciones. Forma natural de falar, o S vai juntar com E. Vai virar las estaciones, como se fosse uma coisa só, las estaciones. Mesma coisa aqui, unas estaciones. Vai juntar uma coisa na outra. Mas por enquanto nós vamos devagar, um passo de cada vez. Isso vai sendo adquirido de forma natural. Vocês vão ver que daqui a pouco vocês estão falando isso tudo rapidinho, juntando uma coisa na outra. E agora vamos falar do neutro. O neutro, o artigo neutro,
diferente dos outros, ele não vai acompanhar um substantivo. Olha que interessante. Ele sempre vai acompanhar um adjetivo ou um advérbio. A gente tem isso no português também. Quando a gente fala, por exemplo, o bonito do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Então, bonito é um adjetivo. Mas eu estou usando o "o" na frente para indicar que o bonito do Rio de Janeiro, a coisa mais bonita do Rio de Janeiro, é o Cristo Redentor. Em espanhol, a gente não pode dizer el bonito. Não vai existir isso. A gente vai usar lo. Lo bonito. Lo bonito do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Lo interessante. Repara, interessante é com S só, tá? É diferente do português. Lo interessante daquele texto é o segundo parágrafo. Não sei, estou dando um exemplo aí. Lo, neutro, não vai acompanhar o substantivo. É sempre um adjetivo ou um advérbio. E ele não tem diferença entre masculino e feminino. Ele sempre vai ser lo. Lo bonito do Rio de Janeiro é sempre lo. E ele não tem a forma indeterminada, tá? É sempre lo, assim, determinado. Ok? Então, agora vamos falar disso que eu marquei aqui. Palavra águila, com o artigo masculino. A palavra águila quer dizer águia. Águila. Repara, qual que é a sílaba tônica dessa palavra? Águila. A sílaba tônica é a primeira, certo? Tanto é a primeira que tem um acento aqui para indicar. Águila. A gente não fala aguila, nem fala aguilar. Fala águila. E a sílaba tônica começa com a letra A. Então, quando eu for botar o artigo feminino aqui, que seria o lá, e for falar isso, lá águila, é estranho, soa ruim. Por isso que não se usa, nesse caso, o lá. Vai se usar o el. El águila. El águila. Justamente por causa do som. Porque a letra A é a sílaba tônica e vem no início da frase, vai chocar com o A do lá. Então não usa lá, usa el águila. Mesma coisa para o indeterminado. Se eu usasse aqui una, também vai ter o choque do A com A. Isso não pode acontecer. Então esse A cai. Então eu falo unáguila. Unáguila. Isso só vai acontecer quando essa palavra for feminina e começar com A ou HA, né? HA. Se começar com A ou HA e essa palavra for a sílaba tônica e ela for feminina, quer dizer, de novo, quando começar com A ou HA, que é HA, e essa primeira sílaba for a sílaba tônica e essa palavra for feminina, o artigo eu não posso usar o feminino, tem que usar o masculino. Um outro exemplo, palavra água. Água, de novo, é uma palavra feminina e o início começa com A. E a sílaba tônica é a primeira. Então, água vai ser el água. Não pode ser la água. Agora, esse tipo de regra só vai afetar o artigo. Se eu escrever isso aqui, ó, unáguila brasileira. O que é brasileira? Brasileira. Então, unáguila brasileira. Apesar do artigo vir um masculino, por causa da palavra que começa com A, o adjetivo que se referir a essa palavra, ela continua no feminino, porque a palavra não mudou de gênero só porque tem um artigo masculino no início. Isso é só uma regra de eufonia, para o som ficar bonito. Então, unáguila brasileira continua usando o feminino. Só vai mudar o artigo, tanto o determinado quanto o indeterminado. E isso só vai afetar o artigo
no singular. No plural, você continua usando las. Por quê? Porque termina com S. Então não vai ter choque de A com A. Então você vai falar las águilas brasileiras. Las águilas. Ok? Então, essa regra só afeta, de novo, essa regra só afeta quando a palavra for feminina e a primeira sílaba for a sílaba tônica, começa com A. Que, por exemplo, agora dá um exemplo de uma palavra que começa com A, mas a primeira sílaba não é a sílaba tônica. Arena. O que é arena? Areia. Arena. Qual é a sílaba tônica? Re, né? Arena. Sílaba tônica é re, não é A. Então, na hora de falar, você vai usar o feminino, normal. La arena. La arena. Sem problema nenhum. Não vai usar o L nesse caso. La arena. E a mesma coisa para o indeterminado. Una arena. Una arena. Beleza? Então, de novo, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Comenta embaixo qualquer sugestão, qualquer dúvida. E até a próxima aula.